eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que você esteja muito bem. Obrigado por estar aqui conosco em mais um programa do FV. E se você está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, se estiver escutando no YouTube, dá um joinha, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E se você está escutando a gente em alguma plataforma de áudio, já segue nosso podcast, classifica com 5 estrelinhas para não perder nenhum programa, que aqui a gente traz tudo de melhor, feito com muito carinho para você. O episódio de hoje é sobre economia comportamental e para conversar comigo eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por a sua acolhida maravilhosa. Para os nossos ouvintes, queridos e queridas, eu digo e repito: bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança, direção defensiva e econômica. Faz bem, muito obrigado. E onde você estiver, esteja na paz e no bem. Se você está trabalhando ou está em casa fazendo aquela faxina ou caminhando, nós agradecemos a sua audiência. Aqui é o nosso Educação Financeira para a Vida, um espaço onde falamos de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. Galera, quem nunca ouviu uma frase? Eu já cheguei até aqui, agora eu vou até o fim. Quem nunca, ou algo semelhante. Esta frase resume bem o viés que nós vamos falar aqui hoje no nosso programa, mais conhecido como falácia dos custos irrecuperáveis. Já ouviu, Augusto, falar sobre isso? Alguns traduzem como custos afundados, né? Isso, custo afundado. No inglês. Olha, uma falácia eu já ouvi bastante, porque estudei filosofia, né? A falácia, aquele argumento que é logicamente insustentável, inválido, né? Lembremos, né? Bem, agora custos irrecuperáveis? Como assim, Ana? Muito bem, antes de eu falar sobre isso, para você que não sabe o que é um viés comportamental, escuta os nossos programas sobre heurísticas, sobre economia comportamental. Tem vários, não me recordo os números dos episódios, mas tem vários aí para você maratonar, tá? Mas basicamente, um viés ou um efeito comportamental é um fruto de um efeito psicológico que nos faz tomar decisões que não são as melhores, vamos dizer assim, com o nosso dinheirinho, né? E a falácia dos custos irrecuperáveis, ela vai dizer pra gente como às vezes a gente toma uma decisão, insiste nessa decisão mesmo sabendo que ela está errada ou que ela não é a melhor para aquela situação, porque a gente já gastou muita energia, gastou muito tempo, gastou muito dinheiro, como o próprio nome sugere. Custos irrecuperáveis, então algo que eu já usei, que eu já gastei e que não tem mais volta. Então eu uso desse argumento para permanecer bonitinho ali na minha decisão, na minha situação, enfim, naquele comportamento que eu já iniciei. E aqui o FV vai ajudar você a desmistificar alguns comportamentos, né? Quem nunca testemunhou ou teve atitudes de teimosia, né? Essa teimosia, por que a gente insiste no erro? Vamos dizer assim. Eu acho que até um nome que seria legal, né? A gente chamar assim, carinhosamente, o viés da teimosia, né, gente? Às vezes a gente espera que algo mude, permanece tendo os mesmos comportamentos, ao invés de olhar e falar, não, o que foi, e agora eu vou tomar uma nova atitude, né? Ou também acontece esse viés quando a gente, ao invés de pensar no futuro, focar em resultados que podem vir futuramente, a gente olha pra trás, fica olhando pra trás, tipo, olha o que eu fiz, Ana. Sabe, eu escuto muito assim, se eu tivesse aprendido educação financeira antes, Ana, olha, já era pra eu ter tantos investido. Eu falo, não, sim.
Falo, não, querida, olhe para frente, agora você teve acesso a esse conhecimento incrível, olha o que você pode fazer. Mas existe muito essa, entre aspas, tentação de a gente ficar preso no que a gente já fez. E é uma falácia, por quê? Porque a vida é cheia de possibilidades, dinâmica, criativa, a gente pode se reinventar. Então, essa prisão ao passado, esse vitimismo, né, de que eu podia talvez ter feito isso, ter feito aquilo. É preciso um olhar com esperança para o futuro, para a mudança do nosso estilo de vida. E isso pode acontecer tanto nas decisões de consumo, como nas decisões de investimento, como a gente sempre trouxe também nos outros vieses. Mas antes de a gente falar um pouquinho disso, Augusto, vamos dar um exemplo para os nossos ouvintes. Eu quero que vocês pensem, gente. Imagine aí, onde vocês estão, que vocês estão indo para uma loja que vocês gostam muito. Só que quando vocês estão no meio do caminho, vocês estão indo a pé, pensa assim, aqui uns 3 quilômetros assim, tá um calorão, não tem aquela coquinha pra você tomar, você tá caminhando. No meio do caminho você descobre que a loja vai estar fechada, entrou lá na internet, viu? Quantos de vocês continuariam andando o resto do caminho, sendo que vocês saíram para ir pra loja, sabendo que a loja tá fechada? Só porque você já andou até metade. Você iria, Augusto? Eu já andei até metade, vou continuar andando. Você iria? Não, volto pra casa. Por quê? Você não saiu com o objetivo de ir na loja? A loja tá fechada, não tem lógica. Então, isso é pra ilustrar o porquê que é uma falácia. É uma coisa que não tem uma lógica, um comportamento não tem é um fundo racional, né? Só que isso é uma coisa comum que acontece com o dinheiro. Muito comum, muito comum. Por exemplo, vamos supor aqui, 2 pessoas combinam de ir um jogo de futebol, ir num show, ir num concerto, enfim, um evento muito legal. Uma ganhou o ingresso numa promoção e a outra teve que comprar para acompanhar. Só que daí no dia desse evento, enfim, da situação, ocorre aí uma chuva, um temporal, enfim, um frio de 2 graus, que nem tem aqui de vez em quando. E aí, não só tá tão difícil de chegar lá, como tá frio, né? E a pessoa o Uber tá caro, vixe, sobe tudo assim, ixi Maria, tudo pra Deus que tá dizendo assim, não vá, né? Pesquisas revelam, gente, que em situações como essa, a probabilidade da pessoa que pagou pelo ingresso ir é infinitamente maior, mesmo com todos esses contratempos, do que a pessoa que ganhou. Por quê? Porque a pessoa que comprou vê que eu comprei, se eu não for, perdi o dinheiro. A pessoa que ganhou também vai perder, mas não saiu do bolso dela. Então veja, temos aí 2 exemplos práticos da falácia dos custos irrecuperáveis. E essa falácia, ela é decorrência de um outro viés, que os viéses eles sempre estão muito relacionados. E é um viés que nós já contamos aqui, Augusto. Qual que é? A aversão à perda. Exatamente, gente. Por quê? Porque a gente não gosta de perder. Nada. Nunca, né? Então, a gente vê aí, eu não gosto de perder. Quando o assunto é dinheiro, piorou. E aí, se eu já botei um dinheiro, eu vou. Mesmo que depois eu saia reclamando do show, do jogo, que o meu dia foi horrível por eu ter ido, eu insisto nessa decisão. Isso, por exemplo, Augusto, explica por que às vezes a gente tem lá 5 assinaturas de TV e não assiste nem metade, mas deixa tudo lá. Pensa assim, nossa, eu já fiz, já combinei com meu amigo de dividir lá a assinatura, não vou atrás de voltar não. Já paguei por ela tanto tempo agora, eu não vou cancelar. Não vou. Mas você não tá usando. E aí a gente pode ver até grandes investimentos, né? Carro, casa. Sim. Esse apego irracional a um projeto, a uma má decisão financeira, quando a gente pega no arrependimento. E por que a gente insiste, né? Mesmo sabendo que não poderemos recuperar aquilo que foi investido, é algo comum da gente encontrar nas pessoas do cotidiano, né? Então vive se lamentando, e aí esse viés do custo afundado ou irrecuperável, ele explica o porquê da nossa teimosia e insistência. Então é um apego irracional, né, Ana?
Por exemplo, às vezes a pessoa fez um consórcio, fez até mesmo uma compra que se arrependeu, ela poderia vender, ou ela poderia cancelar esse produto, esse serviço, enfim, mudar de ideia. E ela não o faz justamente por insistir nessa decisão. E acontece muito, gente, quando envolve muito dinheiro e muito tempo. Por exemplo, assim, essa pessoa constatou que, por exemplo, continuar naquele consórcio não é mais o melhor para ela naquela situação, porque ela mudou de objetivo, porque ela encontrou outro investimento. Por exemplo, ela continua no consumo desse produto. Ou, por exemplo, um investimento. A pessoa comprou determinada ação, determinado fundo imobiliário, ela já atingiu o objetivo dela, ou ela começou a perder muito dinheiro, por exemplo, e foge da estratégia que ela tem, mas ela fala o quê? Ah, não, agora já investi, eu quero recuperar aquilo. E olha só, isso vai explicar também, Augusto, aquela aversão a risco. Porque tá ligado, por exemplo, a pessoa que tá perdendo, então ela olha, falasse dos custos recuperáveis, tá perdendo, ela às vezes aceita correr mais risco do que quando não. Isso é algo muito perigoso, por exemplo, nos investimentos de renda variável. Ou, por exemplo, no trade, né? A cultura do investimento do dia a dia. A pessoa assume correr mais risco para tentar recuperar algo que não tem e ela acaba perdendo ainda mais. Os vieses estão sempre bem amarradinhos ali e isso pode gerar um efeito psicológico catastrófico na nossa vida. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente sempre fala aqui no FV, né? E é um serviço de utilidade pública. Quando você cai em vícios, né? Isso gera endividamento. Então, por favor, procurem a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um planejador financeiro, porque essas são questões que podem prejudicar profundamente a saúde financeira sua e da sua família e a sua saúde emocional e integral. Então agora as dicas práticas de como evitar essas falácias. Como evitar cair na falácia dos custos irrecuperáveis? Antes de tudo, identificar. Eu vi que entrei numa furada, agora já tô perdendo. Depois eu tenho que aceitar. Aceita, como diz, aceita que dói menos, já foi. Não é porque você perdeu algo que você tem que insistir naquilo. Bora mudar e fazer uma coisa nova. Trabalhar em prol de novas conquistas, novos investimentos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em investimentos propriamente ditos, procurar novos investimentos de acordo com seus novos objetivos. Tá? Isso é bastante importante. Bom, investimentos principalmente e também compras, gente, entra aqui questões de compra de bens aí e patrimônio de maior valor, devem ser avaliados de acordo com as perspectivas de ganhos futuros, ou seja, o orçamento da pessoa, tá? Orçamento, objetivos, etapa de vida que ela está, padrão, perfil de risco, né? Então, tudo isso deve ser muito bem analisado. Definição de objetivos. E objetivos sempre tem um prazo para ser cumprido, né, Augusto? Como é que eu vou escolher um investimento, por exemplo, ou comprar algo se eu não sei até quando eu vou pagar? Não existe isso. Então, olhar, né, Ana, no horizonte temporal a nossa vida, as nossas aplicações. E é aquilo que a gente traz na Educação Financeira para a Vida, os sonhos. Então, no diálogo com a sua família, você no autoconhecimento, você vai vendo, olha, eu fiz uma caminhada e aqui não foi tão bom, então vou mudar de percurso, né? Então, decidir de forma um pouco mais racional, avaliar as perdas, os prazos, as aplicações de maneira clara, nítida. Então, isso é feito através de orçamento, planejamento. Exatamente, gente. Da mesma maneira que você não vai comprar uma casa, por exemplo, financiar um imóvel sem saber quando esse financiamento vai acabar, você não pode aplicar dinheiro, por exemplo, investir sem ter prazos ou estratégias bem definidas, ou limite, tolerância de perdas, que é uma outra dica, né? E aí vai de encontro com a questão da saúde, né? Da pessoa, da família. Às vezes, quem que é a pessoa que está se colocando no investimento, né?
qual que é a qualidade de vida que ela tem, qual que é a saúde, a perspectiva, né, mesmo, né, Ana? Exatamente. Uma outra coisa importante, Augusto, é treinar avaliações de diferentes pontos de vista. Você ficar pensando, bom, olha, será que isso é a melhor coisa pra mim? E se acontecer cenário A, cenário B, cenário C? Sempre parar e tentar raciocinar, pensar antes de tomar essas decisões e até para você mudar de ideia. Pense, olhe, tire tempo para refletir e discernir, como a gente sempre fala aqui no FV, tá? Muito bem, e olha só que coisa importante, não deixe nada mal resolvido, tá? Porque o custo psicológico, esses efeitos, se não resolvidos, se não entendidos, como a gente falou, se você não procura uma ajuda se for necessário, aquilo vai voltar a te incomodar em próximas decisões financeiras. Então, por que aconteceu o efeito daquela falácia naquele momento? Procurar identificar também. E por ser uma falácia, Ana, aí vale aquilo que você falou, o esclarecimento das novas teorias, dos argumentos. Eu vou precisar conhecer o investimento. Como já disse o nosso querido professor e educador Gustavo Cerbasi, o maior investimento e o melhor investimento é aquele que a gente conhece. Então, a falácia dos custos afundados ou irrecuperáveis, ela é sanada a partir de novos argumentos conscientes, responsáveis, solidários, éticos, que colocam você numa condição melhor da que você estava. Isso é muito importante, viu, Augusto? E eu acho que o conhecimento é muito importante, porque a gente tem que entender plenamente onde a gente está se metendo e que água que a gente está entrando. Isso acontece também nos produtos financeiros que a gente compra. A gente não vai entender como que são cobrados juros, taxas, custos, a gente precisa conhecer. Eu acho que a educação financeira ela vem abrir nossos olhos nesse sentido. Eu entendo, eu desmistifico onde eu tô me enfiando para evitar que eu caia em produtos, investimentos que não são adequados para mim, que vão me prejudicar. Então, é um processo de cidadania, né? Veja bem que coisa interessante. E, Augusto, o que temos da espiritualidade para colaborar nessa falácia aqui, na desmistificação, para a gente não cair nessa falácia? Me conta. Sabe, Ana, meditando, né, esse tema, esse conteúdo que a gente prepara com muito carinho para os nossos ouvintes, eu pensei num homem, um homem rico. Um homem rico, muito bem. Descrito ali no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 10, versículo 17 a 22, mas é uma perícope, ou seja, um trecho que é tradicional nos evangelhos sinóticos, ou seja, no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, que eles têm um sinópticos, o mesmo olhar. Então são evangelhos muito semelhantes em muitas coisas. É claro que tem algumas divergências, mas essa história do homem rico, para Mateus é o jovem rico, para Marcos é o homem, e para Lucas também é um rico notável. Um rico notável. Bastante rico. Tipo um influenciador famoso. Isso. Rico notável. Cada evangelista tem a sua peculiaridade. Então eu escolhi Marcos porque eu gosto de algumas delicadezas que o evangelista coloca no texto quando Jesus olha para ele com amor, né? Os gestos de Jesus. E tem tudo a ver, eu achei interessante porque tem a ver com essa questão da falácia. Quando o homem saiu Jesus estava andando pelo caminho, esse homem saiu correndo, se pôs de joelhos diante de Jesus, perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí? A gente pode entender esse herdar a vida eterna como um grande investimento, né? Uma grande decisão. Uma grande conquista. Nossa, algo que ele queria muito. Saiu correndo, se ajoelhou, né? E Jesus lhe disse: por que me dizes bom? Ninguém é bom, senão Deus.
conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, não fraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita então a Torá, né? A lei de Moisés, porque esse homem rico, então, falando que Jesus é bom, ele questiona: você conhece os mandamentos? E ele disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ou seja, ele estava num bom caminho. Eu sei. E Jesus, olhando para ele fixamente, amou e disse: uma coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, tomado por um ar sombrio, por causa da palavra, partiu entristecido. De fato, possuía muitos bens. Tomado pela falácia, partiu. Ou seja, né, Ana? Justamente esse apego a uma teimosia, a uma decisão que ele achava que era o máximo para ele. Ele era um homem bom mesmo. E Jesus reconhece, né, que ele trilhava ali um bom caminho. Porém, ele queria algo mais. Ele queria algo mais, e quando Jesus diz para ele, olha... O algo a mais, Jesus disse o algo a mais. Não né? é por esse caminho que você vai ter que mudar a decisão. Quer dizer, né, você já faz isso, então vamos... Fazer algo a mais. Vamos dar um passo à frente, né? Vende tudo que você tem, dá aos pobres. E agora? Às vezes, né, Ana, a tentação de entrar no reino de Deus, a tentação é comprar o reino. Entendi. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Olha, meu investimento já rendeu tanto. Já fiz Viver do passado, né? Uhum. Jesus, ele reconhece, mas ele indica que o desapego, né, o desprendimento, a generosidade é a tônica do seu segmento. Vem e segue-me, dar aos pobres, vem e segue-me, e aí você vai ser herdeiro desse tesouro do céu. Mas isso exigia dele superar essa ideia, ou seja, essa falácia na linguagem do episódio de hoje, do que ele já tinha, mas ele sentiu que ele iria perder e não recuperaria, mesmo que Jesus lhe dissesse: tem um tesouro para você, né? Ele permaneceu teimoso no sentido de firme no que ele tinha, mesmo querendo algo novo. É isso mesmo. Então essa é um pouquinho a ilustração da espiritualidade, de como que o Evangelho nos provoca a mudança de novos estilos de vida que Jesus nos provoca, né? Então, cuidado com as falácias que nos mantêm vivo até hoje, né? A novidade do Espírito Santo, do Evangelho, faz, né, como diz os Evangelhos, tirar do nosso tesouro coisas novas e velhas, ou seja, a gente se reinventar. Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas, né? Então, essa capacidade de se lançar ao seu segmento, a essa construção do reino de solidariedade, de justiça, de partilha, é aí que Jesus pega esse homem e ele fica entristecido. E diz o evangelista: ele possuía muitos bens. Ele pensava somente a partir de si, no seu umbigo, a partir do seu comodismo, né? E aí a economia é preciso olhar o bem comum, olhar a família, olhar a sociedade, um olhar integral, né, Ana? E eu acho que importante também, que eu entendo, assim, é de escutar, né, o ponto de vista. Tipo assim, ele pediu um ponto de vista, mas ele não escutou. Ele ficou preso, né, no que ele já tinha, que é o outro viés que a gente pode trazer outro dia, o viés da confirmação. Ele usou o que ele tinha para confirmar a crença dele, ao invés de mudar, mesmo sabendo que, assim, poderia fazer novas coisas, mais coisas melhores, mas ele não o quis. E é uma coisa que às vezes acontece com a gente na nossa vida financeira. Então, esse episódio é reflexivo, gente, para vocês pensarem aí nas decisões que vocês andam tomando, se estão para tomar decisões importantes com as finanças.
Cuidado com a falácia dos custos irrecuperáveis, viu? Este foi o episódio de hoje. Se você gostou, compartilha bastante, manda pra geral e um beijo no coração. Lembrando sempre que educação financeira é educação para a vida.